nós vamos iniciar o estudo sobre os artigos. Os artigos eles estão sempre ligados a substantivos, ou seja, a palavras que indicam nomes de coisas, de pessoas, de lugares. Então, os substantivos são nomes, né? E os artigos são palavrinhas que sozinhas não têm significado nenhum, elas não significam nada, né? O que é um? O que é um o, um a? Não significa nada. Ela precisa se ligar a um substantivo para poder daí ter um significado, né? Que será definido ou indefinido. Então, vamos ver esse texto aqui, vamos ler o texto e observa que eu já destaquei alguns substantivos, alguns nomes de coisas. Então, vamos lá. Um incêndio de grandes proporções está destruindo, nesse momento, um prédio comercial no centro de São Paulo. Pessoas que trabalham no local disseram que ouviram uma explosão e logo a seguir viram muita fumaça. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o prédio não possui sistema de segurança contra fogo e o incêndio pode se espalhar para outros prédios vizinhos. Ainda segundo soldados do Corpo de Bombeiros, a explosão teria sido causada por vazamento de gás. Muito bem, então o que está acontecendo? Como é o nome da coisa que está acontecendo? É um incêndio, né? Então eu tenho aqui o primeiro substantivo, o nome incêndio. Eu já falei em algum momento antes sobre esse incêndio? Não, porque eu estou no início do meu texto, né? E aí, para eu poder começar a falar sobre essa coisa, eu uso na frente do nome um artigo, certo? Então, eu tenho aqui um incêndio. O que quer dizer isso? Que é um incêndio qualquer, que eu ainda não disse que tipo de incêndio é, nem que onde está acontecendo, é um incêndio, né? Então, um incêndio de grandes proporções está destruindo, nesse momento, um prédio, né? Outro artigo eu tenho aqui na frente do nome do substantivo prédio, né? É um prédio comercial. Mas que prédio é esse? Onde se localiza? É um prédio qualquer. Por isso, eu uso um aqui, porque é um incêndio que eu ainda não especifiquei qual é. Ainda não falei mais sobre ele. E eu uso um também, né? Porque é um prédio qualquer no centro de São Paulo. Muito bem, aí o texto continua. Pessoas que trabalham no local disseram que ouviram uma explosão. Então, é o nome do que está acontecendo, né? Uma explosão. Tem um outro artigo aqui, ó, uma, certo? Então, eu tenho um incêndio, um prédio, uma explosão. Estou introduzindo essas ideias no meu texto. Ainda não especifiquei nenhuma delas. É a primeira vez que eu falo do incêndio, do prédio e da explosão. Então, é qualquer um. Por isso, eu uso um e o uma. E logo a seguir, viram muita fumaça. Segundo informações do Corpo de Bombeiro, o prédio não possui sistema de segurança contra fogo. Então, por que aqui eu falei que era um prédio e aqui eu digo que é o prédio? Existe uma diferença entre esse e esse? Existe. E o que faz a diferença é o artigo. Quando eu digo um prédio, é a primeira vez que eu estou falando desse prédio. Então, é um prédio qualquer. Quando eu uso o prédio, eu estou dizendo que é aquele prédio comercial no centro de São Paulo que eu falei no início do texto. Tá? Então, o artigo ele é definido ou ele é indefinido de acordo com se é a primeira vez que eu estou falando daquilo, né? Ou se eu já falei antes e aí eu estou me referindo àquele prédio que eu já havia falado dele. Entendeu? Então, aqui eu uso um porque é a primeira vez que aparece o prédio. Então, ele ainda é indefinido. Aí eu começo a definir que prédio é esse. É o comercial no centro de São Paulo, né? É o que está tendo uma explosão, é o que está pegando fogo. Então, eu já falei várias coisas sobre esse prédio. Então, quando eu vou falar de novo sobre ele, eu já não uso mais um prédio. Eu uso o prédio. Tá? Porque eu sei que é esse aqui. A mesma coisa acontece aqui, ó. Não possui sistema de segurança contra fogo. E o incêndio é um incêndio qualquer? Não, é aquele incêndio que eu falei lá no início do texto. Por isso eu uso um artigo definido, tá? E aí eu continuo. Pode se espalhar para outros prédios vizinhos. Ainda segundo soldados do Corpo de Bombeiros,
A explosão, a mesma coisa. Eu já falei da explosão no texto? Falei. Olha, ela está aqui. Uma explosão. Então, já não é qualquer explosão. É aquela que eu falei no início do texto. Tá? Ficou claro a diferença entre o artigo indefinido e o definido? Indefinido se refere a qualquer um e eu uso quando é a primeira vez que eu falo daquilo no texto. Tá? E o definido, quando eu já falei sobre aquele substantivo, sobre aquela coisa, e eu vou me referir a ela novamente. Então, eu uso o ou o a. Tá? Repara que, olha, eles concordam em gênero, né? Incêndio é masculino, o artigo está no masculino. Explosão é feminino, o uma está no feminino. Tá ok? Então, aí, olha, eles passam a ter um significado. Quando se junta incêndio, diz que é qualquer incêndio, né? O quando se junta incêndio, está especificando, é aquele incêndio que eu falei no início do texto. Ok? Então, vamos lá. O artigo definido e indefinido. O indefinido se refere a um substantivo qualquer, né? É aquele que eu ainda não falei sobre ele, então é qualquer um. São os artigos indefinidos, o uma, o uns e o umas, certo? Relembrando, o artigo vem sempre na frente de um substantivo. Repara aqui, por exemplo, você tem aqui um a, aqui, né? Por que ele não é artigo? Porque ele está vindo na frente do seguir, que não é artigo, é verbo, né? É uma ação. Então, por isso, ele não é artigo. Para ser artigo, tem que vir na frente de um substantivo. E os artigos indefinidos? Eles se referem a um substantivo que nós já definimos qual é, né? São eles o a, o os e o as. Ok? Algumas observações ainda sobre o artigo. Toda palavra que colocarmos um artigo na frente torna-se um substantivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, amanhã vou ao cinema. A palavra amanhã é um advérbio, não é um substantivo. Mas, se em outra frase eu disser, como será o amanhã? Aqui no caso, como eu coloquei um artigo na frente dessa palavra, ela vira um substantivo, tá? Então, toda palavra que eu coloco um artigo na frente, ela vira um substantivo, ela vira o nome de alguma coisa. Número 2. O artigo definido pode qualificar um substantivo, ou seja, dizer que aquele substantivo é o melhor. Então, quando você quer dizer que alguma coisa é a melhor de todas, você pode colocar um artigo na frente. Quando eu digo assim, olha, meu amigo é o cara, né? Ou seja, ele é o melhor de todos os caras, ele é o melhor amigo, ele é o mais importante. Tá? Então, você vê, ó, eu coloco um artigo definido na frente. Se eu disser César é o aluno, então, se ele é o aluno, ele é um aluno top, né? É o melhor aluno de todos. Posso dizer, minha professora de inglês é a professora, ou seja, ela é a melhor professora de todas, e por aí vai. Tá? Mas, da mesma maneira, quando eu uso um artigo indefinido, um ou uma, eu posso estar desqualificando, dando uma ideia negativa, uma ideia ruim, então, para o substantivo. Ou seja, ela é só mais uma namorada da minha vida. Ou seja, ela é qualquer uma. Ela não é uma namorada que teve importância, né? Então, por isso eu uso uma. Né? Fica dando o significado de uma qualquer. Ok até aí? Então, o artigo definido, ele, além de definir, ele dá uma ideia positiva, e o artigo indefinido, além de indefinir, ele também pode desqualificar, ele dá uma ideia negativa. Certo? Então, essas são as características do artigo.